E aí, vamos direto ao ponto. A gente sempre ouve falar da crise financeira global de 2008, focando naquelas mesmas coisas, né? Planilhas, taxas de juros, aquela confusão toda em Wall Street. Mas e se a raiz do problema for algo muito mais profundo? Nesta análise de hoje, a gente vai desvendar algumas verdades bem contraintuitivas sobre esse colapso. A ideia é ir além dos números superficiais para entender como o comportamento humano e as estruturas de poder realmente mudaram. Vamos clarear esses conceitos mais densos e, quem sabe, virar de cabeça para baixo a forma como a gente compreende o mundo moderno. Toda essa nossa conversa se baseia nas reflexões de um livro sensacional chamado Vida a Crédito, do aclamado sociólogo Zygmunt Bauman, a partir das conversas dele com a Citlali Rovirosa Madrazo. O Bauman basicamente desafia tudo o que a gente costuma presumir sobre a economia e o papel do Estado. Lembrando sempre, a nossa intenção aqui não é tomar partido ou dizer se a visão dele está certa ou errada, mas sim explicar de forma neutra as teorias desse cara que simplesmente mudou o jeito da sociologia enxergar o consumo. Então, começando pela primeira parte, o sucesso do fracasso e as percepções invertidas. A narrativa tradicional da crise de 2008 precisa ser totalmente repensada a partir de agora. Olha só que mudança de paradigma impressionante o livro traz. Segundo a obra, o colapso histórico não foi de jeito nenhum uma falha dos bancos. Muito pelo contrário, foi o sucesso absoluto na missão de transformar a humanidade numa espécie de raça de devedores eternos. Pensa bem, os bancos atingiram o objetivo deles com tanta, mas tanta eficácia que o sistema simplesmente não aguentou o peso do próprio triunfo. A crise, na verdade, foi o ápice de um plano executado com perfeição para colocar o crédito em absolutamente todas as esferas da nossa vida. Avançando para a próxima etapa, de produtores a consumidores. Vamos entender como essa lógica se apoia em uma transição histórica gigantesca nos nossos valores. Isso ilustra perfeitamente a virada de chave. A gente passou de uma sociedade de produtores para uma sociedade de consumidores. Sabe aquela época dos produtores? O grande pilar era a gratificação adiada. Era aquele esquema de apertar o cinto, poupar o máximo possível, uma frugalidade levada a sério como uma virtude suprema. Só que o modelo que assumiu o lugar traz a promessa da satisfação na hora. O lema virou aproveita agora, paga depois. A gente parou de poupar para garantir o futuro e passou a se endividar para antecipar o presente, sacrificando a liberdade lá na frente. E aí chegamos numa lógica bancária que é de cair o queixo. A indústria financeira não prospera quando os empréstimos são pagos. Ela prospera com a manutenção perpétua dessa dívida. O sistema atual é montado de um jeito que pagar o saldo devedor inteiro é meio que desencorajado. O cliente dos sonhos para eles é aquele que nunca quita a dívida de vez, que fica só lhe pagando o mínimo, gerando juros contínuos. Esse é o lucro permanente. O texto chega a citar um caso bem bizarro na Grã-Bretanha, onde uma empresa de cartão de crédito recusou clientes só porque eles tinham o péssimo hábito de pagar a fatura inteira todo mês, sem gerar juros. Estar livre de dívidas virou o maior pesadelo dos credores modernos. Agora a gente entra no capitalismo parasitário e a busca por terras virgens. Para entender essa sede infinita por novas dívidas, a gente precisa olhar para uma metáfora biológica muito forte. O material-fonte, se baseando nas teorias da Rosa Luxemburgo, compara o sistema a um parasita. E o que um parasita faz? Ele precisa desesperadamente encontrar e explorar novos hospedeiros para não morrer. Na economia de hoje, essas terras virgens não são continentes inexplorados, são pessoas. Pessoas que ainda não têm dívidas. O sistema busca vorazmente por grupos intocados, seduzindo quem não tinha acesso a crédito antes. Tipo estudantes universitários ou pessoas que precisavam de hipotecas subprime. Sem novos devedores, o parasita corre o risco de morrer. É exatamente isso que explica a expansão agressiva do crédito para quem claramente não tinha como pagar. E para colocar o tamanho desse problema em perspectiva, dá uma olhada nesses números. É um negócio assustador. A dívida média das famílias americanas cresceu cerca de 22% em apenas 8 anos. Mas piora, a dívida estudantil lá nos Estados Unidos simplesmente dobrou de tamanho. É como se os jovens estivessem sendo treinados para viver no vermelho antes mesmo de conseguir o primeiro emprego. E não foi só por lá, tá? No Reino Unido, em agosto de 2008, a dívida de consumo simplesmente ultrapassou o PIB de todo o país. As famílias deviam mais do que todas as fazendas e fábricas britânicas produziam juntas. Foi essa exaustão absurda e generalizada das terras virgens que preparou o terreno para o estouro da bolha. O que nos leva à nossa próxima parte, o Estado segurador e a redefinição do governo. Isso quebra um mito bem aceito hoje em dia de que o Estado encolheu e ficou fraco.
Historicamente, aquele estado de bem-estar social original investia pesado no público por um motivo super prático. Ele precisava garantir uma força de trabalho e um exército bem fortes. A ideia era manter todo mundo ali, os trabalhadores e os soldados, sempre aptos, saudáveis e prontos para as fábricas ou para o combate. Só que, como o texto argumenta, numa sociedade de consumidores moderna, onde a mão de obra em massa não é mais o motor principal do lucro, esse papel clássico do Estado sofreu uma mutação bem drástica. Relatando imparcialmente a crítica do livro, fica claro que o Estado reconfigurou totalmente seu foco. Para a turma do topo da pirâmide e para o grande capital financeiro, o Estado não encolheu nada, ele atua como uma gigantesca apólice de seguro. É só lembrar daquele resgate surreal de US$ 1,5 trilhão para os bancos logo depois de 2008. Agora, para as camadas mais vulneráveis, a história muda. O Estado mostra uma face de vigilância severa e policiamento super rigoroso. Ele age mais como uma máquina focada no controle disciplinar do que na assistência social em si. E aí entramos num ponto bem tenso: a criminalização da pobreza. Essa é a consequência mais sombria relatada nessa análise, focando em como a sociedade gerencia quem fica de fora. O Bauman usa um termo que é um verdadeiro soco no estômago: refugos humanos. Ele usa isso para descrever os consumidores falhos. Aquela galera que não tem recursos para consumir e, por causa disso, simplesmente perde a utilidade para os mercados modernos. Segundo o autor, as agências governamentais deixaram de tentar manter essas pessoas saudáveis para o trabalho como faziam antigamente. Em vez disso, a pobreza passou a ser tratada quase que exclusivamente como um problema criminal, de lei e ordem, e não como uma questão social. O foco virou policiar e conter essas pessoas num esquema que o livro compara a um gueto sem paredes. Então, juntando todas essas peças, a mensagem do material fica muito nítida. O crash de 2008 não foi um acidente de percurso num sistema equilibrado. Foi, na real, um alarme gritante do sistema batendo nos seus limites biológicos absolutos. O colapso aconteceu porque a máquina esgotou totalmente o suprimento de terras virgens. Não tinha mais para quem inventar empréstimo. Acabaram as faixas demográficas não endividadas. O parasita, no auge absoluto do seu sucesso, simplesmente comeu todos os hospedeiros que o mantinham vivo. E isso leva a gente para um pensamento gigantesco no final dessa análise. Pensa na metáfora da serpente devorando a própria cauda porque não tem mais o que consumir. Fica a grande dúvida: num mundo com recursos finitos e pessoas finitas, o que acontece quando um sistema que exige dívidas infinitas simplesmente fica sem um amanhã para hipotecar? Será que vai ser preciso esperar o colapso total? Ou a humanidade vai ser capaz de promover uma mudança profunda de valores e quebrar esse ciclo de devedores eternos antes que seja tarde? Fica esse convite incrível à reflexão. Valeu demais por acompanhar a análise de hoje e a gente se vê na próxima.